Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16. O editor da NVI, a nova versão internacional que usamos, colocou para esse bloco do Evangelho de Lucas o título A Parábola do Administrador Astuto. Nas outras versões, a parábola do administrador infiel. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ó Deus, abençoa-nos na compreensão da Tua palavra, do momento, do tempo em que estamos vivendo e de quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar em Constantino? Constantino foi um imperador romano no IV século que oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Talvez você não tenha ouvido falar de um sobrinho de Constantino chamado Juliano. Ele é conhecido na história como Juliano Apóstata. É que esse Juliano, ele foi criado na doutrina cristã e depois renegou o cristianismo. Não só renegou o cristianismo, mas esforçou-se para que o cristianismo deixasse de ser religião do Império Romano e para que o Império Romano voltasse a perseguir o cristianismo depois da morte de Constantino. Juliano renegou o cristianismo e um dos textos
que ele apontava da mensagem cristã era exatamente a parábola que nós lemos nesta noite. Ele dizia que a ética de Jesus Cristo era uma ética inferior. Como é que Jesus vai apresentar em uma de suas histórias como personagem central um homem desonesto, que age desonestamente, que é elogiado em sua desonestidade e que é levantado como um exemplo a ser seguido? Esta realmente é uma parábola que causa embaraço através dos séculos. Mas eu devo confessar a vocês, como pregador, que não é apenas esta parábola que é embaraçante para quem prega o Evangelho. A Bíblia é um livro embaraçante. E esses embaraços da Bíblia vêm desde o início. Ela conta que um dos filhos de Adão matou o próprio irmão, um tal de Caim, e para que Caim não fosse justiçado, Deus lhe colocou um sinal para protegê-lo, para proteger aquele homicida. Fala de Noé e o apresenta como um homem justo, e diz que Noé, depois de salvo, cai numa bebedeira que fica nu dentro de casa. Uma situação de indignidade diante de sua família, diante de seus filhos, de suas noras. Você lê na Bíblia que Deus escolheu 3 homens para serem os pais de Israel, não profetas, nem sacerdotes, nem reis, mas pais, são chamados de patriarcas. E esses homens podem ser qualquer coisa, menos modelos de paternidade. Abraão mente e estabelece um péssimo exemplo para seu filho Isaque, que vai contar depois a mesma mentira. Numa época, meus amigos, em que a palavra dada era algo seríssimo. Não havia condições de se registrar em contrato todas as transações, tudo aquilo que acontecia, e a palavra dada era um dos fundamentos do funcionamento da sociedade, do mundo, da economia. E chega um homem escolhido por Deus e ele mente. A palavra dele é uma palavra que em um determinado momento não pode ser levada a sério. Depois veio o filho dele, o outro patriarca chamado Isaque, que é o exemplo de homem omisso dentro de sua casa. Esse é um dos problemas que nós, os homens, temos. Mas o nosso patrono é esse tal de Isaque. Isaque, a Bíblia o descreve como um homem que terminou seus anos, talvez metade da sua vida, na cegueira. Mas se você lê direitinho, parece que Isaque foi cego a vida inteira. Não conseguia olhar direito a sua esposa, interpretar as manifestações de Deus, os sinais, os recados de Deus, de que o filho que deveria ser abençoado seria Jacó e não Esaú, e ele insiste em abençoar Esaú. Depois vem Jacó, cujo nome significa aquele que passa os outros para trás.
Jacó foi o pioneiro da lei de Gerson. O tipo que entra em alguma coisa para levar vantagem. Você segue adiante, vê Moisés, um dos maiores líderes de Israel, que tinha sido um homicida. Davi é uma versão do Velho Testamento do Bill Clinton, cheio de problemas na área sexual. E a Bíblia não se acanha de dizer que esse Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí você chega no Novo Testamento, lê a genealogia de Jesus, só para homem, coisa de homem, o que contava era homem, mas aparecem algumas mulheres lá. A primeira finge que é prostituta e tem relações com o sogro. A segunda não finge, era mesmo. Uma tal de Raabe. A primeira era Tamar. A terceira é Batseba, essa mulher que traiu o marido com o rei Davi. E você começa a verificar isso e diz, parece que não há um cuidado em preservar o leitor dessas situações escandalosas, dessas cenas escandalosas. A Bíblia está repleta disso. Porque Deus mesmo é escandaloso. Você se escandaliza não com essa parábola apenas, nem com a Bíblia, mas se você for prestar atenção, vai se escandalizar até com Deus. Deus um dia se manifestou em carne, na pessoa de seu Filho Jesus. Começou a fazer milagres extraordinários, a falar como ninguém tinha falado. A liderança religiosa de Israel passou a olhar Jesus com um olho desse tamanho, examinando tudo o que ele fazia. E eles diziam, é um glutão. Vai para essas festas e come demais. Beberrão. Naturalmente que Jesus nunca foi beberrão. Mas devia beber alguma coisa, né? Nós, os crentes, não gostamos de ler isso, não, mas é a verdade. Algum fundamento isso tinha. Se fosse abstêmio, igual João Batista, ninguém faria esse tipo de acusação a Jesus. E depois diz assim, ele recebe prostitutas, publicanos, pecadores, gente da pior espécie, a ralé da sociedade, ele se reúne com os piores partidos políticos, com os políticos mais corruptos de Brasília, dá janta com eles. Que negócio é esse? E aí fazem esse tipo de acusação e Jesus, em vez de refutar a acusação, concorda com ela. Conta 3 histórias no capítulo 15 de Lucas para dizer 3 coisas que estavam perdidas e são achadas, e cada proprietário que acha aquilo que estava perdido e o pai que recebe o filho de volta dá uma festa, e ele então, como uma espécie de refrão, vai dizendo, é assim que Deus faz quando essa gente perdida se volta para Ele. Vocês estão achando que Deus é justo? Que essas pessoas que vocês condenam pelos seus pecados, que a condenação de Deus vai se tornar presente na vida delas? Eu digo para vocês que não. Deus as espera com um abraço, Deus ama essas pessoas, Deus as trata como a filhos. Que coisa escandalosa!
E agora, logo depois desse capítulo 15, vem esse capítulo 16. Vem na mesma toada. Alguns comentaristas dizem que o que aconteceu ali foi o seguinte: o administrador, ele tinha combinado com o dono da propriedade o que deveria valer o arrendamento, e depois de estipulado o preço do arrendamento, ele cobrava mais daqueles que arrendavam e essa parte era dele. E que agora, quando ele vai dar descontos, ele está dando desconto da comissão dele. Agora eu pergunto para vocês, alguém que cobra uma comissão de 100%, de alguém que deve 50 tonéis de azeite, ele cobra 100, 50 é para ele, 50 é para o proprietário da terra. Esse indivíduo que escorcha as pessoas que trabalham ao sol, há alguma chance de agora, por fim, ele colocar o preço correto, ser bem recebido na casa desse pessoal? Eu duvido. Esse pessoal ali estaria com ele por aqui, ó. A hora que soubessem que ele foi mandado embora, ele seria escorraçado da cidade. O que na verdade Jesus está ensinando dentro desta torrente de ensino que vem no Evangelho de Lucas? Jesus está dizendo o seguinte: esse indivíduo desonesto que está desperdiçando os dons, os pertences, a riqueza de seu proprietário, ele tem um arranjo diferente. Ele é como se fosse o dono de uma imobiliária que tem um só cliente. O seu cliente é o seu patrão. Ele tem os contratos com cada arrendatário, e esses contratos são contratos do proprietário com os arrendatários. O proprietário não é alguém que tem uma riqueza, entrega para ele e sai viajando. Vocês já viram algum rico fazer isso com dinheiro? Rico, ele é rico porque ele toma conta daquilo que tem. Ele fica ali de olho em cada operação. Ele sabe o que está acontecendo. E o administrador sabe disso. Quando o dono da terra, o seu patrão, o chama, o seu senhor, e diz assim: eu estou ouvindo coisas a seu respeito. O que está havendo? Ele, bico calado. Sabe que não consegue enrolar esse seu patrão. Sabe que o patrão tem as informações corretas. Sabe que não é com conversa que ele vai dobrar o seu patrão. Então, meus amigos, há esses contratos que estão ali no conhecimento do patrão, do dono da propriedade, e o que ele vai fazer é algo absolutamente louco. Ele vai pegar contratos que o patrão já conhece e vai alterar contra o seu patrão. Contratos que estão lá bem feitos, 100 tonéis de azeite. Ele chama para o devedor e diz assim: troca aí, bota 50. Trocar era muito simples. Os números em hebraico e aramaico, eles são marcados por letras do alfabeto. Era trocar uma letra só. Está lá, antes de tonéis, troca a letrinha, joga para lá, joga para cá, rasura, e quando rasurava, colocava ali do lado, apertadinho, porque
manuscritos eram caríssimos, não se podia jogar fora, se usava coisas rasuradas. Então ele vai fazer isso, mas o patrão vai saber. Como é que você entende uma história dessas? Como é que um patrão vai elogiá-lo depois de saber que este homem pegou aquilo que era de direito dele e deu um desconto que ele não tinha autoridade para fazer isso? E como é que ainda vai elogiar o indivíduo? Vamos agora ver a história de novo. O dono chega para ele e diz assim: olha, presta contas, traz os livros, traz os contratos. Bota tudo aqui na minha mesa, porque da agora em diante você não vai ser mais meu administrador. O patrão, o proprietário, é um homem que faz parte da comunidade. Ele não é alguém estranho lá de longe. Ele não tem um preposto ali, ele é alguém dali. Ele tem um relacionamento social com os arrendatários. Então, no momento que ele é despedido, ele para e pensa o seguinte: e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho força para pegar na enxada. Cavar eu não posso. Sair por aí dando duro nesse sol, eu estou morto. Eu não vou resistir. Mendigar, eu tenho vergonha. Era uma profissão reconhecida naqueles dias. Mendigar eu tenho vergonha, então já sei o que eu vou fazer. Aí chama os devedores do seu patrão, os arrendatários, porque ele percebeu uma coisa. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: o patrão sabe que ele tem sido desonesto e mesmo assim não mandou prendê-lo. Não o acusou diante da comunidade, não o envergonhou, não o vilipendiou. Ele ainda tem a chance de ser bem recebido na casa das pessoas, porque o patrão protegeu a reputação dele. O que ele está entendendo? Esse meu patrão é um homem justo, mas ele é generoso, ele é misericordioso. Em vez de me mandar prender, ele me deixou solto. Ele apenas me despediu. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve se lançar de cabeça na generosidade do seu patrão. Ele chama os arrendatários e diz: quanto você deve? O que diz aqui? 100. Muda aí para 50. Quanto você deve? 100. Muda aí para 80. Quanto você deve? E foi dando aqueles descontos maravilhosos. O que acontece na comunidade? Festa, alegria. O pessoal está achando, porque ainda não sabe que ele foi despedido, que o que ele está fazendo é em nome do proprietário. Eles pensam isso. O pessoal ainda não sabe, nem os colegas dele de trabalho, que ele foi despedido. Ele manda chamar. Por que ele manda? Porque ele ainda tem autoridade na casa do patrão, sobre os servos do patrão. E ele se vale desse final de autoridade para então mudar este quadro. Ele se aproveita de que a sua condenação, a sua perda de posição ainda não é conhecida, e se vale disso porque os arrendatários jamais concordariam com uma desonestidade contra o proprietário. Meus amigos, conseguir uma coisa dessas era a mesma coisa do que um indivíduo que vende, por exemplo, as sobras de um determinado material da indústria, e ele pega aquilo lá, preço de banana podre de fim de feira, recicla e vende por um bom dinheiro. Tem muita gente de olho
no negócio dele. Ele faz questão de se manter muito bem com essas empresas que lhe dão aquele material reciclável. Ele jamais vai se indispor com esses empresários. Um arrendatário naquela época, ele tinha uma posição social e econômica que ele não arriscaria por nada deste mundo. Ser colocado numa situação de antagonismo diante do proprietário, eles jamais fariam, jamais correriam esse risco. Eles poderiam até desconfiar de alguma coisa, mas eles agiriam na confiança para que, se o proprietário viesse dizendo assim, olha, esse indivíduo fez isso na cabeça dele. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos que ele tinha sido despedido. Ele sempre agiu em seu nome, está aí. Nós fizemos o que nós achávamos que era do seu conhecimento. E agora eles estão na cidade, na comunidade, dando uma festa. Que maravilha! O homem que devia 100 tonéis de azeite, era muito dinheiro naquela época, teve a sua dívida cortada para metade, vai sobrar um bom dinheiro para ele, para a família, ele está feliz da vida, os outros também, há uma alegria enorme, estão comemorando, e agora o patrão chega, pega os contratos, olha, e ele tem duas opções. Primeira opção, chamar esse pessoal de volta e dizer assim, olha, foi esse canalha que fez isso, a sua dívida não é 50, é 100. A festa que você estava dando, meu amigo, vai lá para sua casa, manda os convidados embora, recolhe os salgadinhos, bota no congelador, no freezer, economiza, meu amigo, não esbanja, porque o que você me deve continua sendo 100. E ele, que tinha sido elevado à categoria do proprietário mais generoso, o mais generoso deste último século, agora de repente volta ao patamar da usura. É uma situação muito difícil para ele. Ele é um homem generoso, afinal de contas. E agora, ou ele estende a sua generosidade, ou se torna uma figura antagônica no ambiente onde ele vive. Aí ele olha para o empregado e diz assim, cara, você é mesmo esperto. Você arrumou amizade com esse pessoal todo, às custas da minha generosidade. Mas eu banco, a minha generosidade banca isso também. Esse é Deus, cuja generosidade e graça é absolutamente incompreensível. Essa é uma história, então, que tem a ver com a vida e com Deus. Com a vida, meu prezado amigo, pelo fato de que cada um de nós caminha na vida na direção de uma crise muito séria. Vamos dobrar uma esquina e estaremos diante de uma crise. A crise chegou para aquele homem quando o patrão disse, está despedido. E ele, agora o que é que eu faço? Não posso cavar, não posso dar duro, não vou mendigar, o que é que eu faço? Não tenho opções, não há saída. Não consigo enrolar o homem. A Bíblia diz, todos nós caminhamos para o julgamento. Ela diz, aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há como fugir disso. Cada um de nós vai prestar contas a Deus acerca daquilo que fez com a sua própria vida. A nossa vida é uma espécie de arrendamento. É uma espécie de um bem que administramos. Nós achamos que as coisas que temos nos pertencem, mas não são nossas.
não podemos levá-las conosco. O reino de Deus anunciado por Jesus vem e muda as coisas de tal maneira que aquilo que tem valor aqui não tem valor depois. A moeda, o dinheiro que circula aqui não vale nada no reino de Deus. Os títulos que conquistamos aqui não valem nada no reino de Deus. E aí o que é que fazemos? Como nos apresentamos diante de um Deus que sabe todas as coisas a nosso respeito? Como nos apresentar diante de Deus quando os livros e as suas anotações são todos eles contra nós? Só há uma maneira, só há uma forma. É confiar não na justiça de Deus, mas na generosidade de Deus, na graça de Deus. É por isso que essa história está no Evangelho. Porque o Evangelho é o anúncio desta graça incompreensível, esquisita, estranha, escandalosa. É a graça de Deus. Alguém pode dizer isso não é justo, não é. Pode ser justo Deus pegar os pecados de todos nós e colocar sobre Jesus? Mesmo com Jesus dizendo, eu pago. Mas é justo? Não, é graça, é generosidade, é favor de Deus. Perdão é justo? Não é justo. É por isso que cada pessoa tem dificuldade em perdoar, porque perdão não é justo. O indivíduo me pede R$1.000 emprestado, eu empresto. Minha ovelha querida, me chama de meu pastor querido, pega R$1.000 e some da igreja. Mas eu encontro ele um dia no metrô. E como vai, irmão? Tenho sentido falta do irmão lá na igreja. E digo baixinho, desde que você pegou aqueles R$1.000, você não apareceu mais. Aí ele vira para mim e diz assim, pastor, me perdoe. Sabem o que significa essas palavras? Eu te perdoo? Significa R$1.000 voando. Não voltam mais. Significa um prejuízo. Isso é justo? O justo é ele me pagar. Mas o perdão significa eu fico com prejuízo. Eu banco. A minha generosidade banca. Nós somos chamados a viver assim no mundo. O mal, quando é cobrado, a violência, quando é justiçada, outra violência é empregada. E esse círculo não tem fim. O perdão é a maneira de Deus interromper isso. É a forma em que o inimigo é convidado a se tornar amigo. É a maneira através da qual Deus não só nos perdoa, mas abre as portas da sua casa e diz, volta para casa. Você é meu filho. Essa é uma história escandalosa. Porque Deus é escandaloso. É escandaloso no seu amor, é escandaloso na sua graça. Tem sido escandaloso comigo na minha vida todos esses anos. Eu posso lhes dizer, eu prego pela misericórdia e pela graça de Deus. E cada um de nós vive por esta misericórdia e por esta graça. É por isso que a Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Que coisa escandalosa. Elas se renovam, se tornam novas. É como se Deus se esquecesse de que foi misericordioso ontem.
ela se torna nova hoje, nesta manhã e a cada manhã. É isso que essa história estranha quer nos dizer acerca de Deus e acerca da vida. É que isso que você está desfrutando agora tem data marcada de terminar e a crise vai se estabelecer. Ou você a enfrenta agora e mergulha de cabeça na graça de Deus e na generosidade de Deus, demonstrada em Cristo Jesus. Ou então, a única coisa que vai restar é ser despedido daquilo que Deus confiou a você. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te agradecemos este evangelho surpreendente, que só poderia ter origem no teu coração, num Deus que é capaz de justificar o ímpio, de estender amor ao pecador, de tornar o inimigo mais do que amigo, de torná-lo filho. Ó Deus, nós te agradecemos esta graça e essa generosidade que jamais compreenderemos. E ajude cada um de nós a confiarmos não em nós mesmos, mas nela, como fez esse homem, que lançou-se completamente na expectativa de que o seu Senhor fosse generoso e gracioso. Ó Deus, obrigado porque a graça e generosidade infinitas no teu coração e à espera de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.